Está começando mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos e paramédicos. E hoje, Ricardo, nós estamos começando um quadro time novo. Pesado, né? Um time top aqui, como sempre, né? Hoje nós vamos começar um quadro novo, que é um quadro que a gente vai falar sobre as especialidades médicas. Mas não é falando de coisa técnica, né? A gente vai falar sobre a vida, a carreira. Exatamente. O passo a passo, se vale a pena ou não vale. O médico que está formando agora e que quer, por exemplo, seguir aquela especialidade, mas ele não sabe direito, nunca conversou com um residente. Quer conhecer um pouquinho melhor. Não sabe como é que é o dia a dia. E aí nossa ideia é trazer um pouco disso aqui. E as oportunidades fora do clichêzão de cada especialidade, né? Isso aí, que é o mais importante, né? Para você não escolher a tua especialidade errada, né? E aí, hoje nós vamos começar a falar sobre que tema, Ricardo? Sobre... Hoje... Ortopedia e medicina do esporte. Medicina do esporte. E aí, ao nosso lado aqui, estamos com dois médicos de peso da especialidade, mas antes de apresentá-los, eu preciso apresentar aqui o nosso co-host, né, Dr. Ricardo Langer, ele que é médico emergencista, gestor no grupo IGA Saúde, paraquedista com mais de 60 saltos e piloto de parapente com 300 horas de voo. Seja bem-vindo aí, Ricardo. Se dá pra se jogar de um canto, a gente se joga, né? É isso aí. E, bom, então para dar sequência aqui no nosso bate-papo, né, para contribuir com esse tema que eu já estou ansioso aqui para descobrir como é que é o dia a dia, nós estamos com a doutora Bianca Dávila. Presente. Ela que é ortopedista pelo Hospital Angelina Caron, em Curitiba, Paraná, em 2019. Tem pós-graduação em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein, pós-graduação em medicina esportiva na UniBF e cursando pós-graduação em trauma esportivo pela Unifesp, além de professora e preceptora da Uniatenas em Paracatu, Minas Gerais. Bianca, obrigada aí por ter aceitado o convite e seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, é muito bacana estar aqui, batendo esse papo, que eu acho que vai tirar bastante dúvida de alunos, enfim, da galera que pensa em fazer essa especialidade e às vezes não sabe como é que é a realidade de fato, então é muito legal estar agregando conteúdo a esse podcast. Conta um pouquinho pra gente, Bianca, que ano que você formou, como é que foi sua trajetória até chegar nisso tudo que eu acabei de te citar aqui. Assim, é engraçado, porque na faculdade, eu sou filha de ortopedista, mas na faculdade eu dizia que a certeza que eu tinha era que eu não queria fazer orto. Exatamente por acompanhar o meu pai, que eu amo de paixão, é meu orgulho, mas eu via a rotina dele, eu falava, cara, não quero isso, eu quero cirurgia plástica, pá, presidente da Liga de Cirurgia Plástica. Só que quando eu rodei no meu internato, eu fui muito infeliz na cirurgia geral. E as coisas foram caminhando de forma que eu queria fazer uma especialidade cirúrgica, mas eu não queria passar pela geral. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu gostava da parte reconstrutiva da plástica, de enxerto, de retalho, não era a parte estética. Então eu falei, cara, na ortopedia eu tenho a possibilidade, talvez na cirurgia da mão, fazer essa área que eu gosto e vamos ver o que acontece. E aí eu acabei indo para Curitiba. Eu formei em Vassouras, Rio de Janeiro, em 2014. Trabalhei durante um ano aqui no Rio. Fui para Curitiba, que é onde minha mãe mora. Fiz residência no Angelina Caron. Foi na época que conheci o nosso co-host, Ricardo, irresponsável, paraquedista louco. E aí terminei minha residência. Tive que optar entre fazer um R3 ou me mudar para onde eu estou hoje, que é interior de Minas, Paracatu, por motivos de relacionamento. Eu estava já há 3 anos ralando na residência e meu, na época, digníssimo namorado longe pra caramba. E aí ele me deu um ultimato, né? Ou vem ou dá ou desce. Aí eu falei, então vambora. E aí eu tive a oportunidade na faculdade, onde eu me realizo muito dando aula, que é algo que eu amo fazer. E tô lá, em Paracatu, ralando. Maravilha, muito legal. Obrigada. E aqui também, ao meu lado, o meu grande amigo, Dr. Maderson Ricardo Mader, ele que é ortopedista com residência pela UFRJ em 2016, especialização em cirurgia do joelho pela Rede Dora em 2017, foi médico do time de futebol de base do Boa Vista Esporte Clube em 2018 e médico do time de basquete do Clube de Regatas do Vasco da Gama em 2019. Maderson, obrigado aí pelo aceite também, seja bem-vindo. Vai ser um prazer aí ter você contribuindo aí nesse bate-papo aí conosco. Obrigado, Sami. Para quem não sabe, o Sami foi meu colega de turma. Na verdade, não só colega de turma, um grande amigo que a faculdade me deu. Agradeço aí o convite, Ricardo, prazer estar conhecendo você também, Bianca. Igualmente. E
tenho certeza que essa conversa aqui vai ser bastante descontraída. A gente vai poder falar aí de assuntos que muita gente, né, principalmente o pessoal da faculdade ainda, os acadêmicos, querem, né, saber mais. E a gente está aqui para tirar as dúvidas que forem da nossa alçada e poder estar contribuindo aí com um debate aí de forma descontraída. Obrigado, Sam. Boa, boa. E a ideia desses quadros aqui, onde a gente vai falar das especialidades, é justamente essa, né? A gente poder fazer um bate-papo aqui para trazer um pouco o médico para dentro da especialidade do dia a dia, para ele ver se ele tem fit com aquilo mesmo, né? Se ele tentar deixar a escolha um pouquinho mais leve, né? É o que a Bianca falou ali. Às vezes você tem uma ideia vaga, né? Quero fazer alguma coisa aí na cirurgia, aí tem aquela tua experiência na imersão na cirurgia não é tão boa, e aí você chega à conclusão, pô, talvez eu não vá ser tão feliz aqui, vou escolher uma outra área que tenha mais a ver com o meu perfil, né? E quanto mais a gente conseguir encurtar esse caminho, né? Diminuir o erro na escolha, mais a gente vai estar ajudando essa turma aí que está chegando, né? E só para finalizar a minha apresentação também, me chamo Sami Chitayati, eu sou médico, cirurgião geral, cirurgião de trauma e urologista de formação e sou o seu host aqui no Roundcast, esse projeto que está começando e que já está sendo sucesso total, né? Sim. E para não esquecer aqui, não deixe de se inscrever no canal se você não está inscrito. Clica nesse botãozinho vermelho aqui. É vermelho? Ué, é vermelho. Acho que é vermelho, né? Você vai ver aqui, ó. Se for branco, você clica também, não tem problema. Tudo que aparecer no like, tudo que tiver, isso aí. Curte, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai acabar ajudando muita gente aí. Beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui nosso bate-papo justamente com esse objetivo. Eu queria fazer uma primeira pergunta aqui para os nossos convidados, né? Que imagina o seguinte: o estudante de medicina está formando agora, ou o médico já formou, está trabalhando um ano, ele não sabe direito, não escolheu a especialidade, ele gosta muito de ortopedia, curtiu a experiência lá no internato, acompanhou um professor, dava plantão lá no trauma, e sempre gostou de ortopedia. E ele quer trabalhar com ortopedia. O que vocês acham que esse médico precisa ter de atributo, né, de perfil, para se dar bem na ortopedia? Ou para ele chegar à conclusão, eu sou assim como eles estão falando, então de repente ortopedia é para mim. O que você acha, Bianca, para começar aí a conversa? Cara, essa pergunta ela é interessante. Na verdade, antes de responder exatamente isso, eu queria dar uma abrangida. Porque tem muita gente que se forma com essa coisa do vai ser ortopedia, vai ser isso, vai ser aquilo, e ao longo da sua formação ignora outras coisas que são muito importantes. E a gente forma médico, ponto. Eu fazia ortopedia e fazia plantão na UPA. Então, assim, eu falo como um todo, independente de você querer ou não ser ortopedista, você precisa obrigatoriamente saber o trauma. Porque é o que chega no plantão. Boa. Então, como médico, você, ainda que não goste da ortopedia, tem que respeitar. Essa coisa que ortopedista é burro e forte, não rola, sabe? Você precisa ter conhecimento. E quando a gente fala do conhecimento ortopédico, nada mais é do que anatomia, que você tem desde o primeiro período. E quem não gosta é porque não sabe anatomia. E aí o burro é esse. Então, começa por aí, né? Porque para você ser cirurgião, você precisa conhecer a anatomia, senão, além de ignorante, você é perigoso. Eu sempre falo isso para os meus alunos no primeiro dia, né? 007, licença para matar. Não rola. Então, assim, independente de qualquer coisa, você tem que abraçar o máximo possível de informação para você se formar um médico habilitado a dar o seu plantão com tranquilidade. Dito isso, perfil de ortopedista, aí eu já acho que você é meio mais grossão, assim. Não dá pra ficar chorando. Até porque não dá tempo de chorar no plantão. É a caricatura mesmo. É essa vibe meio Fiona, assim. Mas é com amor, é com responsabilidade. Eu acho que é um perfil cirúrgico. Ortopedista não gosta de enrolação. A gente é muito dinâmico. A gente é muito assertivo, né? Resolutivo. Acho que essa palavra me define como pessoa. Eu sou resolutiva. Na minha profissão, ainda mais. Boa. Eu quero te trazer o teu resultado. E, além de tudo, eu sou imediatista. Então, o que eu puder encurtar para a gente chegar lá, é por isso. Então, em relação a perfil, o que o aluno tem que ter na hora que ele forma, é isso. É essa coisa de que vai ser dinâmico, vai ser correria, você vai ter que se virar nos 30 para conseguir estudar e conseguir estar ali. E não tem tempo para chorar, não, E vai ter que ser proativo, né? 100%. Você não é resolutivo se você não correr atrás do que você tem que fazer. 100%. E aí é a hora que muita gente escorrega, né? Que a galera não aguenta
à pressão. E assim, residências são os piores e os melhores anos da sua vida. É verdade. Fato. A ortopedia é uma área bastante ampla, né? Até na medicina, vira e mexe, a gente conversa que existe espaço na medicina até para quem não aguenta ver sangue, né? Na ortopedia, é tanta coisa que tem para fazer na ortopedia que tem espaço até para quem, por exemplo, não gosta de cirurgia, que de repente é um sedentário, de repente... Enfim, é uma área tão ampla, você pode ficar só mais na parte cirúrgica, pode fazer consultório, você pode trabalhar na parte esportiva, você pode fazer pequenos procedimentos, minimamente invasivos. Então, assim, assim como na medicina a gente acaba falando hoje em dia que tem espaço para bastante gente, na ortopedia também, mas é isso que a Bianca falou. A pessoa, quando entra no mundo, ela tem que ter disposição, ela tem que dar cara a tapa, vai tomar esporro, especialmente na formação. CR1, principalmente, não é fácil. Isso aí em quase todos os hospitais, não é fácil. Quem já passou pela experiência de residência, acorda muito cedo, dorme tarde, estuda muito, tem que dar um jeito aí, 24 horas realmente é muito pouco tempo para quem está se formando na área aí de medicina, então, de ortopedia. Mas o que eu recomendo é que a pessoa, exatamente o que a Bianca falou, entre com disposição para fazer e abrace tudo e saiba sofrer. Saber sofrer é a chave aí do negócio para quem quer encarar a ortopedia. Principalmente no início da formação, né? Principalmente. Então vamos lá, o que eu peguei aqui, ó? Ortopedista, para ser um bom ortopedista, tem que gostar de anatomia, né? Tem que gostar de estudar. Isso aí, um bom cirurgião, ele tem que ter conhecimento de anatomia e bom senso. Essas são as duas chaves para você ser um bom cirurgião, para você se dar bem em qualquer área cirúrgica, não só na ortopedia. É verdade. Na verdade, o bom senso é para medicina, né? Exatamente. 50% é medicina, 50%... Eu digo até mais, às vezes. É. O bom senso é até mais que os 50%. Porque de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Agora, bom senso está em falta aí no planeta, né? Mas isso é interessante, porque qualquer especialidade que você vá praticar procedimentos invasivos, né? Você acaba recebendo uma responsabilidade maior. Então, acaba que exige que o teu bom senso também tem que ser maior, né? Por exemplo, você abre uma barriga, né? Eu sou cirurgião. Cara, eu tenho um bisturi, vou abrir uma barriga num paciente em coma induzido pelo anestesista, né? Que basicamente é isso, uma anestesia, o que o paciente tá ali. Eu estou sendo invasivo. E quem decide se eu vou abrir a barriga ou não e o que eu vou fazer com a barriga aberta ou não é o próprio cirurgião, né? Então, você precisa ter um bom senso, porque quanto mais você invade o paciente, você quebra aquela homeostase, né? O organismo dele funcionando, né? De forma equilibrada, e você, porventura, precisa ser invasivo para tratar alguma doença, alguma situação específica, você tem que ter o bom senso, né? Porque a decisão é tua e a responsabilidade também no impacto que aquilo vai causar é isso sua aí, também. É o bom né? senso aliado com conhecimento. Uhum. Também não adianta ter bom senso se você não conhece como é que funciona. Né? Então, assim... não adianta, tem que ter um bom senso aliado com conhecimento. Por exemplo, você não pode fazer mais o mal do que o bem. Perfeito. Toda a sua intervenção ela tem que trazer mais o bem. Às vezes mais importante do que saber quando abrir é quando não abrir. Exatamente. Quando não é uma decisão importante. É uma decisão que lida, né, com a vida do paciente, com a expectativa de todo mundo, né? Exatamente. Porque você trata um paciente, por trás dele tem toda uma família. Né? Então, isso é uma outra coisa que eu tenho essa preocupação. Eu dou o atendimento que eu gostaria, não vou nem falar de receber, eu digo que a minha mãe, meu pai recebessem, sabe? Porque é complicado. Na faculdade, você já sabe em quem você nunca vai levar um parente seu para consultar. É verdade. Isso é um fato, né? Você olha pro lado e fala assim, pô, esse daqui, cara, não dá não. Ele é bom, mas eu não levaria minha mãe, não. Pois é, aquela coisa que eu bato na tecla e, se Deus quiser, um dia eu vou ser ouvida. Deveria haver um psicotécnico para se formar médico. É verdade. Por Deus, porque o que a gente tem visto aí... Semana passada, as notícias... É uma coisa mais enlouquecedora que a outra, entendeu? Então, vai além da medicina e do bom senso, vai nossa, quilômetros é longe. Nossa. E esse ponto, ele é muito importante e ele é ignorado, eu acho, né? Eu tava falando isso, aqui no Roundcast, a gente tem um quadro que a gente chama de Round do Sami. Eu sou cirurgião, então eu faço uma mentoria de cirurgia e às segundas-feiras, às 18 horas, a gente faz aqui no canal do Roundcast mesmo...
a nossa sessão clínica de cirurgia. Então faz um round de cirurgia. Aí a gente vai discutir a parte técnica mesmo, né? Diferente dos nossos episódios principais aqui. E nessa última semana eu estava falando exatamente sobre isso. Se eu não me engano, é o episódio 3. A responsabilidade de fazer o paciente entender é sua. E às vezes o paciente ou o familiar não está entendendo o que você está falando. Você está usando muito termo técnico, ou você já espera que ele vá fazer um negócio que para você é simples, mas para ele não é. E assim, você tem que se virar para fazer ele entender, né? Então, que tipo de recurso você vai usar, se você vai ter que parar e explicar 10 vezes, é tua responsabilidade, é teu trabalho, né? E é isso que você falou, você, desde a faculdade, você já sabe em quem você não vai ou não levaria um familiar teu, né? Às vezes não é nem o cara é muito bom, às vezes é um professor teu da faculdade, que tecnicamente é muito bom, mas ele não cria aquela relação médico-paciente, né? E parece bobeira, parece clichê ficar falando isso aqui, mas na prática é o que faz total diferença, né? É o que você mais acaba observando, né? Você tá nem aí por onde o cara formou, que especialização que ele tem, né? Na prática você vai vendo ali a conexão que cria, né? Os tão famosos soft skills, né? Os soft skills, exato. Hoje é mais importante que praticamente que a técnica. Se for um técnico ok e tiver muito soft skill, cara, você vai voar e isso vai te abrir oportunidade para você ser tecnicamente cada vez melhor. Então, é muito importante isso. E, Bianca, você estava falando aí da anatomia e eu estava pensando, porque eu concordo 100% com o que você falou, né? E eu, como cirurgião geral também, como urologista, foi engraçado isso, porque quando eu estudei anatomia na faculdade, início, lá, primeiro ano, né? Tava lá eu e Maderson, lá no início, 2008, né, Maderson? Provavelmente foi um horror, né? Que nem foi pra todo mundo. Eu meto essa de que tem que saber anatomia, eu fui aprender anatomia na ortopedia. Na residência, né? E é exatamente isso. E eu então detestava. Não se apavorem. Cadê a câmera do não se apavorem? Essa, pronto. Porque é punk. Você começa a decorar aquele monte de nome que você não sabe nem pra que você tá decorando. Aquelas peças anatômicas ali. Aquele cadáver... Cuspida, mastigada, macerada. Todo cheio de formol, que você não consegue identificar nada, né? Ou então você finge que você tá enxergando o nervo passando, afinal, tô peça vendo. da turma de 86. Aí a prova era aqueles alfinetinhos, né? Não sei se ainda hoje ainda é assim. A minha foi assim também. Tem um alfinetinho numa estrutura, você olha aquele negócio e fala, cara, o que é isso aqui? Cara, de neuro, que pregava nas curvas do cérebro. Era um negócio muito traumático. Não, muito, e outra, muito horrível. Você no primeiro período da faculdade, você não sabe nem pra que você tá aprendendo aquilo. Você não sabe como que você vai aplicar aquele conhecimento. É surreal. Então, obviamente, o teu cérebro, que é uma unidade, né? Vamos dizer assim, é um CPU, que ele precisa processar aquele monte de informação que recebe e escolher o que ele vai guardar e o que ele vai descartar, porque ele não tem memória infinita, ele vai pegar aquilo lá e vai falar assim, cara, isso aqui não serve pra nada, não vou gravar. Aí dá uma semana da tua prova de anatomia, depois você já esqueceu tudo, né? E aí, exatamente, aí você começa lá no internato, né, na reta final da faculdade, preparando para a prova de residência, e aí fica um monte de gente falando, não, anatomia é importante, fisiologia é importante, só que você não lembra de nada. Aí você pensa, putz, acho que cirurgia, ortopedia não é para mim, porque eu não sei nada de anatomia. Mas, na verdade, ninguém sabe nada de anatomia na faculdade, porque ela não... Você não aprende nada na faculdade disso, de verdade, né? Você vai aprender na residência. Por quê? Porque aí você pega aquela anatomia e você aplica, exatamente, né? Na realidade, prático, no teu né? dia a dia, né? Exatamente. Você aplica o conhecimento e aí você está interagindo toda hora com aquilo. Aquilo ali vira palpável, uma coisa né? normal para sua vida. Então, assim... Sem dúvida, concordo plenamente com o que você falou. E para corticalizar tem que ter repetição, né? Não adianta você ver uma vez e fez a prova e... Exato. Na verdade, todo mundo faz assim. Só que quando você chega numa cadeira de ortopedia, você tem a oportunidade de estudar as patologias ortopédicas, né? Isso, na verdade, quando eu comecei a dar aula, a ortopedia era um semestre. Eu tive ortopedia por 6 meses. Acho que todos nós. Hoje, a grade curricular de ortopedia é um ciclo. Em média, 6 semanas. Então, tive alunos que eu dei ortopedia e traumatologia, porque é complicado. Eu acho que a ortopedia cai na prova de residência, que é o pé torto, é displasia de quadril, epifisiólise, leg calvipertes. Isso cai em prova de residência. O que cai na tua vida como clínico? É trauma. Trauma. Tá na UPA, tá no hospital de emergência, na UBS tornozelo, mesmo. fratura de colo de fêmur. Então, assim, e você não precisa resolver a fratura. Não é você que engessa, eu falo isso para os alunos. Apesar de a gente ter uma aula de mobilização que é bacana, porque para você mandar alguém fazer, você tem que saber o que tem que ser feito. Mas, pelo menos, para você identificar e saber passar para frente. Então, eu falo, cara, você não viu a fratura, mas a fratura te viu.
Então, você fica esperto aí. E aí é difícil, porque às vezes a gente não consegue... Na verdade, às vezes não. Atualmente, eu não consigo oferecer aos meus alunos a ortopedia e a traumatologia. Sim. Então, eu ofereço a ortopedia. Trauma é num laboratório que eu faço, que eu puxo, que eu faço questão de chegar e falar assim, ó, essa fratura aqui é assim, assim, assado, projeto raio-x, e falo, você tem que aprender o normal, né? O fisiológico. Sim. Porque ainda que você olhe e não saiba o que está quebrado, o que está errado, você vai falar assim, cara, não tá normal. Vou passar para frente. Isso. Vou imobilizar e encaminhar. Perfeito. E aí você consegue fazer isso já na sua cadeira de ortopedia. Eu consigo fazer isso para os alunos, trazer essa realidade. E quem já é mais encaminhado no internato, acompanha, né? Acompanha especificamente as cirurgias e vê um pouco da realidade, que é muito importante para qualquer coisa, não só para orto. Se você pensa em fazer cirurgia, você tem que meter a cara na cirurgia, no teu eletivo, para ver se você aguenta a rotina, para não perder seu tempo de fazer uma prova, fazer 1 mês, 2, abandonar a residência, abandonar seus R+, abandonar o serviço e perder 1 ano, cara. E tempo é dinheiro, A né? minha trajetória foi mais ou menos assim. Eu entrei na faculdade querendo cirurgia plástica. Aham. Aí desencantei com a plástica, eu falei, e agora? Aí fui fazer geral. Eu falei, tá, ok. Tá Aí, deixa eu indo. ver pediátrica. Aí fui na pediátrica e falei, não quero mais pediátrica, não. Aí passei e me joguei de cabeça na cirurgia cardíaca. Eu falei, é isso que eu quero. Largou tudo, vendeu o carro, largou o plantão. Foi Me uma joguei loucura. de cabeça na cirurgia cardíaca. Fiz meu R1 de cirurgia cardíaca. Falei, cara, Não é isso. não é a rotina que eu quero pra mim. Amo a cirurgia. Operaria com toda certeza. Mas não é a vida que eu quero pra mim. Não, e aprendeu Então, muita coisa, né? aprendi Uma muita bagagem coisa. que você usa pra Então, assim, sempre. nosso mas... papel hoje aqui é tentar trazer isso pra galera que tá ouvindo a gente. Pra que não passe por isso e fale, cara, fui, gosto muito, mas a vida não é a que eu quero. Se tu tivesse escutado o episódio do Roundcast de cirurgia cardíaca antes, você não tinha... Provavelmente né? eu já teria ganhado um ano da minha vida. aí. Pena que a gente atrasou, né, pra Vai lançar ficar esse pra próxima. episódio, né? Ou foi o que me trouxe aqui também, pode ser. É né? verdade, é verdade. Com certeza. Então olha só, o médico, o estudante que quer seguir na ortopedia, então, ele tem que gostar de anatomia e não necessariamente naquele momento ele vai gostar, porque às vezes ele tá carregando só a bagagem da anatomia da faculdade, né? Da aula lá no primeiro período e tal, Exatamente. que foi uma experiência ruim. Vale a pena, de repente, ele tentar entender ela de forma mais aplicada, né? Conversando talvez com um residente de ortopedia, acompanhando um plantão para entender o que da anatomia ele está usando ali no dia a dia, que aí começa a fazer mais sentido, né? Mas beleza, ele tem que ser resolutivo, né? Gostar de resolver as coisas, né? Tem que ser dedicado e tem que gostar de estudar, né, Maderson? Porque é engraçado porque tem essa brincadeira até, né, no meio médico, falar, ortopedista não estuda, ortopedista é aquele cara brutão, né? Ortopedista não é médico. Marceneiro, né, aquela brincadeira toda. Mas, na realidade, e eu falo isso porque eu vi isso, né, o Maderson, por exemplo, como ele falou, tive a honra de ser colega de turma dele, né, ele era o cara que mais estudava do nosso grupo ali, sabe? A gente tinha um grupo e tal, tinha churrasco sempre, a gente saía, zoava e tal. E o Maderson era o cara mais regrado, era o que mais estudava, assim. Aí o pessoal até brincava, tinha até uma foto icônica lá, né, Maderson? Que a gente falou assim, não, o Maderson vai escrever um tratado de medicina, vai ser o Madersons. Tem o Harrison, ia ser o Maderson. Aí todo mundo falava assim, Maderson, me dá um capítulo do teu livro aí pra eu escrever e tal. Era uma brincadeira na época, mas o Maderson, de fato, era o cara que mais estudava, era o mais dedicado, regrado ali. E foi fazer ortopedia, né? Então, tem gente que olhava e falava assim, pô, mas que desperdício, você estuda tanto, vai fazer ortopedia. E, cara, na residência, eu acompanhei ele no início, né? O Matos pode falar melhor. Aí que eu vi que ele realmente começou a estudar muito mais do que na época da faculdade, né, Matos? A residência médica, Sam, é a oportunidade que a pessoa tem de... Eu acho que o que mais importante que as pessoas que estão nos assistindo têm em mente aqui, que a residência é a oportunidade que a pessoa tem de sugar o máximo ali daquele período. É sofrido, é cansativo, dá vontade de desistir. Isso tudo é verdade, mas o que ela tiver de chance de poder aprender ao máximo, que é ali, a hora de errar é ali. Essa que é a verdade. A hora de aprender com pessoas que estão há mais tempo ali do que você, que seus staffs que estão ali, que já foram preparados durante anos para estar te ensinando. Os rounds que a gente fazia, né? Eu
fiz residência lá no Fundão. E até quero mandar um abraço pro Dr. César Fontinelli, se ele por acaso assistir esse podcast, porque ele é uma pessoa que dava a vida pela residência. 5h40 da manhã a gente estava lá, a sessão do R1 começava cedo, depois a sessão geral, ele sorteava os temas e as pessoas no dia para falarem sobre o tema. Então era bastante puxado, e eu valorizo hoje isso cada minuto. Às vezes na época a gente não tem essa oportunidade e essa mentalidade de agradecer aquele sofrimento, mas assim, com o passar do tempo a gente vê que cada minuto valeu a pena, que a gente está aqui, que a gente está fazendo a melhor medicina que a gente entende, porque a gente passou por um processo que é sofrido. Então, assim, eu valorizo isso e o conselho que eu dou para as pessoas é que suguem um máximo de conhecimento, de experiência e façam, não tenham medo de fazer, tenham disposição, porque a recompensa você pode não estar enxergando ali naquele momento, mas ela vai vir, com certeza. Que horas que você acordava, Maderson, no teu R1? Cara, eu falo isso para as pessoas, muita gente não acreditava, porque assim, eu não consigo, minha cabeça quando está cansada, eu não consigo parar para absorver nada no livro. Aí o que eu fazia? Eu dormia mais cedo, quando chegava em casa, praticamente, eu acordava mais cedo para estudar o tema, por caso seja sorteado, eu não passar vergonha de falar que não sei falar o tema. Uhum. Então eu acordava, no R1 teve uma vez, eu me lembro que eu botei no despertador, 00:20, acordar. Por alguns minutos para eu dormir, falei assim, porque não ia dar tempo, porque eu tinha que estudar o tema do R1 e depois o da sessão geral. Uhum. Eu podia falar dos dois temas, entendeu? Então, assim, já aconteceu isso. Mas o normal, assim, no R1, a média é 2h30 da manhã, acordar. E depois do R1, 4 da manhã, por aí. Maravilha. Seria a média. 4 da manhã você se sentia até meio vagabundo, né? Não. Assim, opa, tô acordando tarde hoje. 4 da manhã. Eu ganhei 2 horinhas a mais hoje. Foram anos que eu não vi o sol nascer estando acordado. Nem nascer, é uma nem coisa se bizarra. Pôr, porque você tem hora para chegar no hospital, é noite. E a hora para sair é noite. Você tá sempre num ambiente fechado ali, o dia passa, você nem sente, e parece que aquilo ali não durou só 1 ano, 2 anos, 3 anos. Parece que foi uma década ali. Uma coisa assim de louco. É muito intenso o período da residência. Mas é uma época formadora de caráter, né? Você aprende a ter resiliência. Sim, verdade. E eu acho que é formadora de caráter, porque você absorve o máximo, você aprende a fazer o melhor que você pode com o que você tem. Você aprende o que não deve fazer e você tira o seu daquilo dali, entendeu? Porque uma coisa que acontece muito na ortopedia é essa coisa da hierarquia, da grosseria e tal, isso é replicado. E eu nunca fui assim como o R+. Eu achava tão ridículo os caras ficarem crescendo, que eu falava, ai, cara, eu não vou ser assim. Aí meu R1, eu, ajudava, corria atrás, até porque eu tinha um pânico do meu R1 desistir. Eu tinha medo de virar R1 de novo. Sim, sobrar tudo pra você. Se eu pudesse, eu falava assim, você quer um cafezinho aqui? Toma aqui um café, sabe? Tipo assim. Sim. Então é complicado e você fica nesse equilíbrio desequilibrado, né? Que você não... Você tá na corda bamba o tempo todo, O que acontece é uma loucura. É que o R-, ele, quando vira R+, ele quer passar para o seu R- a experiência que ele teve. Ele geralmente replica isso. E é tão bom quando você vê, né, vivencia alguém que quebra isso, né, assim, da forma positiva, né? Acho tão bacana isso. Acho que isso acaba que serve para outras áreas da vida. Ser um bom pai, se não tiver tido um bom pai, ser um bom pai, né? Se não tiver sido um bom amigo, ser um bom amigo. E assim, para as outras áreas da vida, eu acho interessante isso. Você quebrar um ciclo padrão, ruim, né? um padrão ruim. Que acho que a tendência é que as coisas melhorem a partir disso, entendeu? Se cada um fizer isso uma vez, né? Não, e outra, a residência tinha uma frase, assim, que era: o trauma coletivo gera a união. Óbvio que não, todo mundo queria se matar o tempo todo. Ainda mais porque na residência era eu mais uma mulher, a Gabi. Hoje é ortopedista pediátrica no Tocantins. E 11 homens. Então, assim, os caras se matavam em brigas homéricas e a gente lá assistindo de camarote, sabe? E era muito louco isso, era muito intenso. E você perguntou um negócio do horário. O Hospital Angelina Caron, ele é 30 quilômetros de Curitiba, ele é região metropolitana. Então, eu tinha que acordar 1h30 antes para eu me arrumar em meia hora, 40 minutos e
outro tempo do translado. E toda vez que alguém chegava atrasado, todos tinham que chegar 1 hora mais cedo no dia seguinte. Só que todos moravam do lado do hospital, em Campina Grande do Sul. Eu era a única que morava em Curitiba. Então, para eu chegar 1 hora mais cedo, eu acordava 4, 3. E tinha dia que o Hugo, cirurgião de quadril, Hugo, te amo, porém, naquela época nem tanto. Porque, cara, ele morava do lado do hospital e ele atrasava. E eu em Curitiba ia dormir, sei lá, meia-noite e pouco, tinha que acordar 2 e pouco, 3 horas para chegar pro round das 5. Porque tinha isso. De 5 ou 6, enfim, você tinha uma aula, porque o plantão começa às 7. Então, o round, ele tem que ser antes disso. Tudo você faz antes, né? A visita é Exatamente. antes. E as pessoas não têm essa visão. E, cara, isso está acontecendo demais. A galera chega com muito querer na residência, de, porque é meu direito e não sei o quê. Cara, não. É seu dever estar ali. Ninguém está te mantendo obrigado. Você recebe para estar ali ou não, porque na ortopedia a gente tem a opção de bolsista e SBOT. No meu caso, eu era bolsista. Eu ganhava um total de R$0 para estar na residência. E eu ainda ia fazer plantão na UPA para conseguir pagar minha gasolina para chegar lá. Então, foi uma fase muito, muito punk. E as pessoas acham que é de 7 às 7. Não, cara, é de 5 às 22. Até a hora que precisar, né? Cirurgia tem hora para começar, mas para acabar não tem. Você não come, você não faz xixi, você não faz uma atividade física. E isso é muito puxado, sabe? Isso dizendo em especialidades cirúrgicas, né? Eu via a geral rodando lá com a gente. Eles faziam plantão em dupla. Eu sempre achei a ortopedia mais punk, mais puxado, sabe? Mas eu acho que não é essa questão de quem que se ferrou mais. Não interessa. Mas, assim, é puxado. Especialidade cirúrgica, o cara não tem hora para fazer uma fratura exposta, né? Ah, não, peraí, 6 horas, vou quebrar minha perna. E isso é legal, porque, assim, não é nem um glamour, né? Você falar assim, eu me mato na residência e tal. Tem gente que gosta de ficar ali comparando, né? Se vangloriando. Eu não acho que é um glamour. E também não é nenhum demérito ou algo que você tem que combater. É simplesmente entender que faz parte do processo ali, né? Você quer ser cirurgião, quer ser ortopedista, então quer ser... Qualquer especialidade ali tem um preço a se pagar. E tem um caminho a se percorrer até você dominar tudo que você precisa dentro daquela especialidade para que você possa resolver os problemas dos pacientes dentro daquela especialidade. E você paga um preço, né? Não adianta você querer... não, mas o meu horário acabou. Não, meu horário não tem horário, né? Se teu paciente complicar, você vai falar, não, eu não trabalho essa hora. Não tô de plantão. Não acabou meu horário, né? Então, assim, essa parte, muita gente não é que não vê, mas talvez não coloca o peso adequado para aquilo na tomada de decisão, né? E aí depois, às vezes, se frustra e quer lutar contra esse sistema. Não, fala assim, não, aqui a Coré me diz que meu horário é esse. Então, assim, cara, não faz parte, né? Você querer lutar contra isso, porque é a tua formação que está em jogo ali, né? Exatamente. E volta na questão do bom senso, né? Você saber ter essa responsabilidade e puxar para si isso. Cara, acabou o meu horário, mas o paciente vale muito mais que o meu horário. Não, exato. E a galera tá querendo muito o caminho mais fácil. Não tem caminho mais fácil, cara. Não tem, você tem que... Se você quer um título de especialista, seja qual for, você tem que estar disposto a abrir mão de N coisas. Praticamente tudo durante esse período. 100%. Porque você tem que ter meta, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. É verdade. Então, você tem que saber onde você quer chegar. Estou disposta a fazer isso tudo, abrir mão da minha atividade física, do meu relacionamento, porque, cara, você abre, não é todo mundo que entende, né? Então, você tem que colocar isso na balança, isso tem que estar na listinha de pré-requisitos, sabe? Essa coisa do, é a tua prioridade, é isso? Você está disposto a abrir mão de todo o restante e viver esse terror durante 3 anos? Eu acho de verdade que você tem que aprender a ter resiliência para tudo na vida. É verdade. Na ortopedia, especialmente, porque não é fácil, não. Porque se você for pensar, qualquer área dentro da medicina, a medicina em si, se você for ver dentro, sei lá, das áreas de atuação numa sociedade, é uma área de alta performance. Não dá para você exercer medicina... de vez em quando aqui, nas horas vagas, você não se forma um médico de verdade, né? Para receber aquela responsabilidade, fazer lá o juramento na hora que você cola grau e cuidar de vidas,
se você não trabalhar em alta performance. E qualquer atividade que você vai trabalhar em alta performance, seja um atleta profissional, né, ou qualquer outra atividade, você precisa abdicar de outras coisas. Você não vai trabalhar na mediana de forma equilibrada. O equilíbrio naquele momento ele não vai existir, né? E a residência em si, eu acho que é a fase, igual o Maderson falou, acordava 2 horas da manhã quando não acordava antes, né? É a fase que vai te exigir você dar o máximo de si. Então, não é o momento de, talvez, você buscar outras coisas na tua vida, né? Você até pode fazer, dependendo até da especialidade, mas faz muito sentido, nesse momento, você focar e trabalhar em alta performance, né? Porque é o momento da formação para você executar uma atividade em alta performance, né? Então, não tem jeito. Cobertura é meio curto. Você tem que escolher o que você vai priorizar até na tua construção de vida para que aquilo faça sentido, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, Bianca, você tocou nesse assunto, eu acho que você deve receber demais essa pergunta, né? Eu, como urologista, eu sempre recebo essa pergunta que você falou. Era você e mais uma mulher e mais no teu serviço. Monte de homens. E 12 homens, né? Tipo e isso. O que a gente vê na prática tende a ser isso aí. Na urologia também. É muito homem, pouca mulher. E, recentemente, eu tenho a impressão de que isso está mudando um pouco. As mulheres estão entrando mais e isso é fantástico, né? Uhum. É maravilhoso você ver as mulheres entrando e não conquistando o espaço, mas assim... dividindo, né? Tirando um preconceito, um estereótipo que durante muitas décadas ficou atrasando a medicina, eu acho. Você sofreu alguma coisa por ser mulher na ortopedia? Você teve mais dificuldade? Eu não digo nem de preconceito. Se você teve, também você pode contar. Mas eu digo assim, de dificuldade mesmo no dia a dia por ser mulher, você acha? Não. Acho que não, tá? Eu acho que nem a gente estava no off conversando. Aham. Eu sofri muito. De domingo a domingo, eu fazia plantão de sofrimento. Mas eu e todos os meus colegas, igualmente. Dizer também que, mas não aconteceu nada nunca. Claro que acontecia. Quando iniciou a residência, na verdade eu falei errado. Nós éramos 2 e mais 10, 12 no total. Uhum. E mesmo entre os chefes, só tinha uma chefe mulher. Aliás, a doutora Marcela Pena, cirurgiã de mão, maravilhosa. Então, assim, quando a gente entrou, por ser a minoria, apesar de ortopedia não ser a especialidade com menos mulher, né? Urologia é mais. Às vezes as meninas na faculdade não têm essa informação. Rolava aquelas apostas. Quem que vai desistir primeiro? A Bianca ou a Gabi? Qual que vai chorar primeiro? E, cara, eu nunca chorei nessa parada. Eu chorava no meu carro. Eu quase morria de chorar no meu carro pós-residência. Mas não era um choro de, fui maltratada ou qualquer coisa assim, porque todo mundo era esculachado igual. Sim. Era de cansaço. Eu chorava de cansaço. Real, assim, acho que você compartilha desse sentimento, né, Maderson? Tipo, você tá numa estafa, assim, que é um cansaço tão grande que às vezes eu queria ir embora e eu não conseguia. Eu ficava dentro do carro. E aí meu pai me ligava, como é que você tá? Eu vou desistir. Tem certeza que quer fazer essa pergunta? Não. E aí meu pai falava, filha, se você quiser sair, sai. Mas você vai fazer o quê? Eu falava, cara, não sei fazer mais nada. Só sei ser médica. E aí, o meu foco, brincadeiras à parte, minha meta era nunca mais ser R1. Essa foi a minha meta. Porque se eu saísse da ortopedia e fosse, sei lá, otorrino, oftalmo, que é alguma coisa ambulatorial e cirúrgica, eu falava, cara, eu vou ser R1 desse negócio. Eu não posso ser R1 em nada mais, nunca mais. E aí eu fui, entendeu? Então, assim, o meu sofrimento não era por ser mulher, porque todos nós sofríamos iguais, a nossa carga horária era igual, era tudo igual. Não posso ignorar o fato de que a gente tem menos força física, de modo geral, né? Às vezes nem tanto, mas... Se comparar eu e o Ricardo aqui, por exemplo, né? Aí esse nem meu braço tanto. de crossfiteira aqui, cara, Ela é Os dois crossfiteira, aqui, sabe? Eu esse acho braço que... aqui de crossfiteira merece Isso aí. respeito. O CrossFit ajuda, inclusive, na profissão. Agora né? ajuda. Na época, eu era uma franga que, às vezes, eu não conseguia nem cortar um pino de chance. Mas isso é uma parada na ortopedia que a gente opera com equipe. Então, o que você não consegue fazer, você precisa conseguir pedir ajuda. Isso é humilde. Boa. Falar assim, poxa, me ajuda aqui, porque realmente não estou conseguindo. E tudo bem, cara. Ninguém consegue tudo o tempo todo. É você saber com quem você está operando, pedir socorro e vambora, entendeu? Então, o fato de eu ser mulher, na verdade, eu ignoro, eu acho até bacana,
Porque eu penso, pô, tem homem que desistiu na minha residência. E eu fui até o final. E não é uma briga dos sexos, é aquela coisa do... Os caras não botaram fé em mim, eu tô aqui. No podcast, no Roundcast. Isso aí. Entendeu? E o cara que largou foi fazer geral. Aí, ó. Pior que foi mesmo. Mas, então assim, eu não Muito levo legal. pra esse lado, não. Eu acho que eu sou... Não é mulher ou homem, nós somos sobreviventes. Eu gosto de colocar assim, sabe? Porque isso é muito legal você falar, é até inspirador, eu imagino, porque tem muita mulher que tá na faculdade e que às vezes quer fazer ortopedia, o sonho dela é fazer ortopedia, e ela desiste porque ela acha que ela não vai conseguir, ou que, sei lá, ela vai ter uma dificuldade muito maior, ou vai sofrer um preconceito que ela não quer passar, e acaba não escolhendo ir por esse caminho, né? Porque tem muito essa conversa, a galera tesoura mesmo, ortopedista, e põe um estigma de que a mulher ortopedista é sempre feia, é bruta e tal. E, não, cara, não é assim, você não pode dar cara pra especialidade, sabe? Você é o que você quiser ser e você vai fazer a residência do jeito que você quiser também. Eu podia estar lá chorando e indo na Corém me reclamar, chorar, mas eu estava mais ocupada em lá, bater de frente e roubar o procedimento do meu R+. Legal. E tá tudo bem, Isso entendeu? aí. São escolhas, né? Choices. Vai muito de cada um. Você viu alguma coisa nisso, nesse sentido aí, Maderson? O que você acha? Você diz em relação Não, eu digo assim, não sei se tinha mulher no seu serviço, na tua época. Tinha sim. E você acha que elas sofreram mais dificuldade? Ou o que vocês dois dariam de dica para aquela médica que está formando e quer fazer ortopedia? Assim? O que você acha que ela precisa ter ali? Primeiro gostar, como tudo, né? Como homem também. Se não gostar daquilo que você está fazendo, meu amigo, não adianta, não vai dar certo, você não vai conseguir saber sofrer, né? Teve mulheres no meu serviço, sim, inclusive extremamente capazes, pessoas com bastante habilidade, inclusive no atendimento, no manejo com o paciente, habilidades cirúrgicas excepcionais como profissionais, inclusive tenho amizades até hoje. Indico, né, se cada um fez uma área específica da ortopedia, indico o paciente para elas e eu posso te garantir, mulher que sabe o que quer, onde está, o que tem que se fazer para conquistar o seu objetivo, não precisa de mais nada, porque Perfeito. Hoje em dia eu acredito que você vê, na faculdade de medicina, minha turma já tinha mais, turma já tinha mais mulher. A minha também. Pois antigamente isso não era, né? Era muito mais homem do que mulher. Hoje em dia a mulher tomou conta e veio para ficar, porque elas são extremamente capazes e eu acredito Acho que a gente tem um pouquinho mais de tato também. Também, né? mais atenção. Dentro da ortopedia. A mulher tem umas habilidades intrínsecas que não adianta. O homem não vai conseguir ter, né? O cuidado, aquela coisa toda. Tá. O homem não tem jeito, vai ficar nesse quesito aí atrás das mulheres, não tem jeito. Exatamente. E eu acho que essa tendência, assim como foi na faculdade de medicina, né? De as mulheres entrarem, tomarem maioria e tal, ou pelo menos manter aquele equilíbrio, né? Da forma como tem que ser mesmo. Tá entrando também na ortopedia, tá entrando na urologia, e essa é a tendência, não tem como lutar contra, e eu acho que se já não muito em breve não vai ter mais essa diferenciação, né? Não vai ter, urologia é coisa de homem, é especialidade para homem, ortopedia é para homem. Rola não o tem, papo não de vai que a ter mulher mais ortopedista, ela faz mão. Não, cara, eu tive uma R4 que é quadrilheira, entendeu? Faz o que tiver a fim de fazer. Faz joelho, faz ombro, dá para fazer tudo, entendeu? Se você se propor aquilo dali, de novo, você opera em equipe, cara, é um serviço, entendeu? Você não está sozinho no centro cirúrgico, então você consegue agregar, às vezes, a força bruta, aquela delicadeza, a mão mais leve de fazer alguma coisa ou outra, então somar, cara, a gente tem que se ajudar. Tem uma frase que atribui-se a Warren Buffett, eu não sei... com certeza, se alguém estiver assistindo e souber a procedência e não foi do Warren Buffett, pode me corrigir aqui nos comentários, que a gente comenta depois, né? Mas o Warren Buffett é um dos maiores investidores aí de todos os tempos, né? É um cara de pensamento de longo prazo e tal. E perguntaram alguma vez para ele já uns 90 e tantos anos, né? Quantos anos ele tem, Ricardo? Acho que 92, 94, sei lá.
cresceu num ambiente extremamente machista na época e tal, né? E aí perguntaram para ele alguma coisa relacionada à mulher, e ele falou algo fantástico, que faz muito sentido. Ele falou assim, ó, eu tô muito animado e empolgado com a humanidade, porque se a gente olhar para trás e ver tudo que foi construído até então, sei lá, 5 décadas atrás e tal, usando apenas 50% da capacidade humana, né? Dizendo assim, cara, antigamente só se ouvia o homem, só o homem que fazia, a mulher não contribuía para a sociedade. Ele falou, imagina agora que a gente está usando 100%, né, da capacidade humana, onde a gente vai chegar, né? Assim, de forma exponencial, né? E é isso aí, eu acho que na medicina a gente está vendo isso acontecendo e não acho que é uma coincidência da gente ver a grande evolução, esse boom exponencial que a gente está tendo na medicina agora também, né? Na medicina fora dela, mas eu acho que é isso, é agregar valor. Tem que tomar cuidado com o que vai usar essa inteligência também. Você falou de frases, tem uma frase daquele Peter Jordan, que fala que as mulheres hoje estão tão preocupadas em provar que fazem tudo que os homens fazem, que esquecem que a nossa beleza, a nossa singularidade está em fazer exatamente o que vocês não fazem. Então verdade. tem que parar de ficar brigando e, sabe, é agregar, é somar, que aí a gente aquilo desanda. Que você falou, né? De trabalhar Desanda em pro bem, equipe, né? né? Cada um tem uma teamwork. singularidade a contribuir, uma idiosincrasia ali que vai fazer melhor do que os outros. E aí, numa equipe, acaba montando aquela espécie de mastermind mesmo, Isso. né? Onde cada mente Vários contribui perfis. com o negócio e no conjunto é algo muito, muito maior, né? Exatamente. Agora, a gente não pode terminar esse episódio sem falar sobre a medicina do esporte, né? O Maderson já trabalhou diretamente, né, em 2 clubes, né? Um no clube de futebol, outro no time de basquete. Isso aí. A Bianca também estava comentando, né? Faz preparação de atleta e tal. E essa é uma área que eu vejo muita gente se interessando, que é a medicina do esporte. Como que vocês veem essa área? O que precisa para aquele médico ir trabalhar com medicina do esporte? Primeiro, precisa ser ortopedista? Existe um outro caminho? E se tem outro caminho, é melhor ele fazer pela ortopedia? Qual que é a ligação que vocês veem? E no dia a dia mesmo ali, como é que ele faz para trabalhar com medicina do esporte? Bom, existe hoje em dia residência de medicina esportiva, tá? A pessoa não precisa fazer ortopedia para trabalhar com a medicina do esporte. Mas eu entendo que a ortopedia, ela te dá uma bagagem que você consegue, né, com a experiência do trabalho, de vivenciar aquilo ali, te dá uma bagagem até maior para você se dar com situações, por exemplo, de trauma, né? Que a gente vê muito durante a residência de ortopedia. Assim, o que eu recomendo, então, para a pessoa que está na dúvida é o seguinte, ela pensar, eu quero ser um médico do esporte, eu quero só ficar na parte esportiva, eu não quero operar, não quero centro cirúrgico, eu não quero hospital, então faz direto a medicina esportiva, tá? Agora, se ela está na dúvida, não sei se eu faço ortopedia, se eu faço medicina esportiva, eu recomendo que faça primeiro ortopedia. Porque aí fica mais fácil dela introduzir, né? O tempo de residência é menor também, ela consegue acompanhar pessoas por fora. Então, sobre essa questão de algumas pessoas, que é uma pergunta que também me é feita com uma certa frequência, e é justamente isso que eu respondo. Se a pessoa está na dúvida, faz ortopedia primeiro. E aí vê, porque na ortopedia, como eu falei, é uma especialidade tão ampla, às vezes ela vê que, na verdade, não quer saber de medicina esportiva. Ela começou a se interessar por outros caminhos que a ortopedia também proporciona, entendeu? Já o cara que fez médico do esporte, ele já não, ele fica mais restrito, ele já fica mais, vai ser aquilo ali, a não ser que você faça uma outra formação para você entrar numa outra área. Seria o resumo, Sami, mais ou menos, nessa discussão aí. Boa. Não sei se a Bianca concorda. Não, eu concordo e acho que, assim, entender que medicina esportiva vai além de preparação de atleta, né? Você trata com prevenção, com gente que está começando, com gente que é sedentário, com gente que pratica por hobby, com amadores e com profissionais. Então, você precisa ter esse tato de que você não vai lidar só com o time de futebol e que você vai se encontrar em posições de dar orientações que vão além da parte
da medicina em si, que vai na parte nutricional, que vai na parte de educação física. Não que você entre aí, até porque a gente não pode, mas saber orientar que a medicina esportiva ela vem para, junto com toda uma equipe multidisciplinar, né, otimizar resultados, seja qualquer tipo de paciente, seja o sedentário que está começando, o idoso, ou a criança que é novinha e vai performar, ou o atleta que já está no auge. Então, é importante você ter essa visão ampla, né? Que você não consegue, até consegue mais para frente, mas a princípio você trabalha com isso tudo. Então, você tem que ter esse know-how, essa bagagem. Outra coisa que é interessante, a pessoa pensa, vou fazer medicina esportiva. O que ela está pensando? Pô, preparação física, evitar lesão muscular, desequilíbrio, reabilitação. Na prática, o dia a dia, o atleta está gripado, teve diarreia, trauma no olho. Acontece várias coisas que de repente não é aquilo que a pessoa tem que esperar, que são situações que é de um clínico, que o clínico da família atende no dia a dia, são as mesmas queixas, as mesmas condições que os atletas trazem para Agora, quando você é ortopedista, médico do esporte, não. É a tua lesão, é uma entorse, é uma contratura, é um espasmo, eu quero melhorar, como é que eu vou suplementar, o que eu vou fazer, que tipo de treino. Aí dá uma filtrada, né? Porque eu acho que entra naquela de que o ortopedista não é médico. E aí, pelo menos nesse sentido, a gente é poupado. E vai algo mais para esse lado mesmo, sabe? Então, em resumo, para o médico ou a médica que quer seguir na medicina esportiva, vale a pena ele fazer ortopedia antes. Acho que abre mais possibilidades, né? Não, a ortopedia abre bastante possibilidade. Como ela falou, a gente tem ortopedista só que faz cirurgia de mão, quadril, joelho, coluna, pé e tornozelo, osteometabólico. Inclusive, ele pode fazer mais de uma. Dentro da mão, fazer só nervo, você consegue segmentar cada vez mais. Ele pode, por exemplo, ser igual Mário, cirurgião de joelho e esportista. E trabalhar como médico do esporte também, né? Então, vale a pena fazer o caminho pela ortopedia, né? Só pra gente sair de cima do muro aqui, pra dar dica pro cara que tá ouvindo. Não, mas se a pessoa já fala assim, não, meu desejo, meu sonho, meu intuito é trabalhar com futebol, basquete, ginástica. Sem a parte cirúrgica, eu não quero... médico do esporte. É válido, já faz o atalho, faz a medicina do esporte. Realmente, a formação de ortopedia, ela ainda deixa a desejar na questão do âmbito da medicina esportiva. Quem quer já tá decidido a fazer isso, eu sugiro que faça medicina esportiva, assim. Já diretamente. E também dá para fazer o caminho inverso, né? Depois de fazer ortopedia. Gostei de ver lesão e agora tudo se complementa. Tudo se complementa, né? No meu contexto, as pessoas que eu conheço mais que fez ortopedia e fez medicina esportiva do que fez medicina esportiva e ortopedia. Quem faz medicina esportiva já é menos comum depois querer fazer ortopedia. Porque teoricamente é menos cirúrgico, né? Mas é só para deixar claro que não existe um roteiro, né? Você pode fazer o que você quiser. Quem faz ortopedia é muito mais comum depois fazer medicina esportiva. E deixa eu fazer uma observação aqui importante em relação à ortopedia, porque já que esse papo é para galera que está na faculdade, enfim, de médicos, paramédicos, existem duas formas de você fazer a residência de orto e muita gente não sabe. Eu não sabia. Um é por prova, pelo MEC, onde você automaticamente, você é bolsista, ao final de 3 anos você tem o seu RQE, sem a obrigatoriedade de fazer a prova de título da SBOT, apesar de que, cara, tem que fazer. E outro... RQE, só para quem não sabe, é o registro da especialidade, né? Eu achei que você ia pedir para eu falar em latim aqui, né? Acho que é registro de qualificação de especialista, alguma coisa assim. E a outra forma, que é a forma que eu fiz, que eu entrei por currículo, né? Você manda teu currículo, passa uma semana no serviço, você é escolhido pelo teu serviço, você tem a mesma carga horária, tudo idêntico do residente, porém sem bolsa nenhuma. E ao final você é obrigado a passar na prova da SBOT, do contrário você não tem o seu RQE. Boa. Mas são duas formas, é bacana, porque às vezes a pessoa formou, tá trabalhando pra caramba, foi o que eu fiz, perdi o ritmo de estudo e falei, cara, não sei se eu vou dar certo na prova de residência, mas eu tive essa outra forma e deixei para fazer a prova
ao final, sendo a prova de especialista. Pediatria Legal. também tem algo Não sei parecido. se é Várias pediatria, especialidades. hospital, Cirurgia cardíaca otorrino. tem também. Quem atua como pediatra e não tem a formação, depois de um determinado tempo, tem condição. Mas A é só para as cardiologia pessoas também. saberem, Prova, né? é. Que existe, Existe essa essa- possibilidade. E assim, eu não sabia disso. Que Eu geralmente achei muito legal. a residência médica são vagas pelo MEC, né? Isso. E aí você já recebe automaticamente ao final da residência o título de especialista do MEC, né? Isso. E tem também das especialidades, das sociedades, né? Então nossa, a é a sociedade SBOT. da ortopedia lá, a SBOT, ela tem algumas vagas, e aí não é bolsista, porque quem paga a bolsa é o MEC, né? Então, se você não tá pelo MEC, você... E aí, ao final, você tem que fazer a prova da sociedade. Obrigatoriamente. Quando você passa, você recebe também o título de especialista da Exatamente. sociedade. E que depois não faz diferença nenhuma, né? Não. Você consegue trabalhar, inclusive se associar aos convênios e tal. Mesmo procedimento, Tudo mesma que exige, coisa, é tudo mas igual. é puxado, né? Você foge de uma prova no início, mas no final você tem uma com uma responsabilidade 1000 vezes maior. Exato. Até porque a SBOT é fortíssima, né? Isso que eu ia falar. A SBOT é uma sociedade- sociedade bem forte, unida. É uma das maiores do mundo. E hoje em dia, você se A formar SBOT. em ortopedia, você só consegue se especializar, na grande maioria dos casos, né? Fazer uma residência tipo, só de Fazer joelho, um como eu R4. fiz, um R4. Se, Ou- TEOT. Se tiver o título registro, da a aprovação SBOT, né? da É o SBOT. TEOT, né? Que é o título de especialista em ortopedia e traumatologia, né? Boa. Então, às vezes a gente no carimbo põe até o TEOT, não põe o RQE, O número, porque né? é tão mais Dá para mais nós peso, o né? TEOT. É. Para nós, né? Pro paciente, no final das contas, não faz diferença. E, na verdade, o CRM exige o RQE. Em Instagram, essas coisas, tem que ser o RQE. O TEOT não... Mas pra gente... O meu carimbo não tem RQE, tem o Eu o mudei TEOT. por causa do marketing que me falou que não podia, tinha que ser meu RQE. Mas no dia que eu peguei o TEOT, eu meti um carimbo com o TEOT lá, porque eu falei, cara, esse daqui foi Foi suave. É suado. o troféu ali, né? E ninguém entende nada e você tá passei no TEOT. É louco, né? Maravilha, pessoal. Pô, já estamos aqui chegando no nosso horário. O pessoal já sinalizando ali nos bastidores, né? Que esgotou nosso tempo. Muito bom bate-papo. Daria para ficar mais 1 hora aqui fácil. Um monte de outros assuntos, né? Pra gente discutir nesse tema aí. Mas eu acho que já serviu para ajudar muita gente que pensa em ortopedia e medicina do esporte, Acho né? que já vai facilitar o caminho de muita gente que tá ouvindo aí. Dá nosso... uma boa clareada, né? Metade desistiu, certeza absoluta. Mas é bom desistir antes, se vai não, fortalecer a se outra não tem metade. perfil. Pronto. Exato. Bom, como que a gente encontra vocês lá nas redes sociais? Como é que faz para encontrar a doutora Bianca lá? Eu sou mais ativa no Instagram. Então, Aham. pelo meu Instagram, você acha o Facebook, acha o site, acha tudo. O Instagram é @dra.bianca, de doutora Bianca. Fácil, hein? Não tem erro. Simples assim. Simples assim. Doutora DRA.Bianca. Isso, põe aqui na edição. como é que Isso, faz? vai ficar aqui. Clica Vai, explica pra câmera, ó. Doutora Bianca. Clica aqui, em verde, põe em verde. Maderson, como é que te acha lá, Maderson? No Instagram eu não sou tão forte, não. Tem um canal no YouTube, Opa. né? Que chama Meu Ortopedista, né? Dr. Mader, Meu Ortopedista. O nome do canal é Meu Ortopedista, Meu assim que Ortopedista. acha, né? Isso, Show de isso. bola. Tem um conteúdo lá bacana. Fiz um TikTok recentemente, mas não tem dancinha lá não. Se Não você faz quer ver dancinha. isso, não entra. Lá Pessoal, só tem conteúdo coloca Deixa a aqui nos SBOT saber comentários disso. de uma forma mais interativa. aí. Vou fazer um desafio agora. Qual dancinha você quer ver o Dr. Maderson fazendo lá no TikTok? Ele vai fazer a dancinha que for mais votada aí. Ai, que Troco horror. dancinha por likes. Colocar o Samir pra fazer essa dancinha aí no meu canal. Mas aí, Dr. Maderson, né, tanto no YouTube, no Instagram e também no TikTok agora. Maravilha. Ricardo, como é que te acha lá? @RickLanger. É só pedir pra seguir lá, galera. E a gente vai compartilhar muito conteúdo, atualizações do Roundcast, tudo que a gente tiver acesso aí pra compartilhar e Vai te agregar a ver jornada. pulando lá de paraquedas Com também? certeza. Essa aqui quase morre quando me Eu vê lá. xingo toda vez nos comentários dele. Eu pergunto, cadê sua mãe? Ela tá vendo isso? Ela Seu deixou? irresponsável. Porque Esse eu sou negócio de rede apaixonada pela mãe social dele. também é um outro assunto Pelo interessante, amor, né? Porque eu sempre fui resistente pra caramba com rede social. Eu, particularmente, eu odeio fazer... Olha o marketing postagem, desmaiando por- A agora. maioria não gosta, né? Mas, assim, você vê que é interessante, né? As pessoas parece que têm um anseio de saber como é que é a sua vida e tal, de ter uma ideia de bastidor, como que é o seu dia a dia e tal. Então, acaba que a gente se Cede, esforça né? um pouco para poder estar
trazendo para as pessoas. Hoje em dia tá tudo tão interativo, todo mundo tá falando todo tanto mundo conectado, né? Exatamente. Então eu até abri um pouco a mente em relação a isso e isso de certa forma até tá me mudando como pessoa, assim, sendo mais flexível, digamos. É bacana, né? E... Abre a porta de tipo assim, o paciente é acessível, né? Exatamente, esse relacionamento, tanto isso. para passar informação quanto para passar o dia a dia. E quem se interessar nessa área, temos episódios aqui pra baixo, Exatamente. galera. Dá uma Sim. olhadinha lá, Pronto. tem bastante coisa legal nesse Show de tema. bola. Esses assuntos é o que a gente sempre aborda aqui no Roundcast, cada vez mais vai trazer esse tipo de conteúdo aí pra vocês, beleza? E o meu lá é o @samichitayat, é fácil de achar. Se você escreve Sami já vai aparecer, porque não tem muitos, né? E se você não segue o Roundcast no YouTube, é o nosso canal aqui, se inscreva, curta o vídeo, compartilha, sai apertando tudo aqui que tem aqui embaixo. E no Instagram a gente tá lá, round.cast, beleza? Onde a gente traz todas as atualizações, tem os nossos cortes, nossas pílulas lá. É um conteúdo legal ali pra você acompanhar a gente nessa jornada, beleza? Bianca, Maderson, muito obrigado aí pela presença de vocês, foi fantástico, muito bom esse bate-papo, agradecer demais, tá? E você aí que tá assistindo a gente também, obrigado por ter ficado, continuem conosco e até o próximo episódio aí. Até o próximo, galera. Obrigada, Abração, gente. valeu!